gente registra a cada 59 minutos, a gente tem o registro de temperatura e umidade da carga. Então o cliente sabe quanto tempo ficou armazenado, em qual temperatura, porque não pode ficar oscilando, apesar de ser uma câmera de 16 a 30 graus, não é bom que fique oscilando muito a temperatura, então a gente faz todo esse controle. No armazém, cada câmera, a gente tem duas máquinas. Uma máquina só é capaz de suportar toda a temperatura, mas a gente tem uma outra de stand-by, né? Porque se der algum problema ou uma manutenção, a gente liga a outra, para que esse armazém, em momento algum, ele pode ficar fora da temperatura. Se houver algum problema técnico, a outra ligada imediatamente. Imediatamente. Sistema de redundância. Isso, e a gente tem contato também com o prestador de serviço, que já chega a mensagem de alerta no celular deles na hora, ou de dar nosso gerente geral. Então, assim, já é tomadas as medidas cabíveis para poder não dar um problema. Resguardar. Dentro dos procedimentos que a Ariane, a parte dela mesmo, os POPs que a gente chama, ela tem as pessoas que são acionadas caso haja algum problema nas câmeras. Então tem um grau de hierarquia e quem deve ser acionado. Por que ela falou que não pode ter variação? Porque dependendo do tipo de produto e a carga, o tipo de embalagem, por exemplo, uma embalagem de papelão, fatalmente ela vai transpirar. E aquela umidade ali é o que vai gerar o problema no princípio ativo, que aí vocês vão ver aqui agora. Contaminante. Essa aqui é a máquina da é a nossa câmera de 15 anos. A gente mantém uma temperatura de 16 a 28, por faixa de segurança, tá? Nossas áreas de insumos, produtos acabados e a granel. Porque tudo isso a legislação exige que você forme uma barreira de insumos e produtos acabados. Que você evita uma contaminação. O Porto Seco do Distrito Federal inicia-se na década de 90, onde ocorreram 3 licitações sem nenhum interessado direto na participação dessas licitações, em função do modelo de projeto que estava estabelecido pelo Distrito Federal. O modelo que estava estabelecido pelo Distrito Federal era um modelo macro-regional e principalmente focado no agronegócio. Esse modelo do agronegócio, ele inviabilizou a participação de empresas no primeiro e no segundo edital de licitação, em função da limitação geográfica que o Distrito Federal tem e pela baixa produção agrícola, para ter volumes para exportação. Por outro lado, nós tínhamos uma indústria crescente também, que é a indústria como Asa Alimentos na época e outras empresas que nós tínhamos em Brasília, que iniciavam seus processos de exportação, mas pela logística propriamente dita com os portos de embarque dessas cargas não foi possível a utilização. Então, em 2001, a Fibra, através do presidente, começou a tratar com o governo do Distrito Federal e com a Receita Federal uma mudança do modelo de negócio para se ter um recinto alfandegário.
E nesse sentido, então, se houve a licitação em 2002, dezembro de 2002, aonde vocês vão ver que o foco saiu do agronegócio e veio para produtos de carga geral, produtos de alto valor agregado, baixo peso e baixo volume. Nesse sentido, o Porto Seco, no projeto discutido com o Distrito Federal à época, ele não poderia ser simplesmente um armazém para armazenagem de cargas. Ele tinha que fazer parte do contexto do Distrito Federal para promover o desenvolvimento econômico. Dentro dessa política, já no início dos programas de desenvolvimento do Distrito Federal, o Porto Seco foi, vamos dizer assim, a instituição Porto Seco foi aprimorando as suas ferramentas junto com o governo do Distrito Federal e foi se adaptando ao modelo de empresas que vieram se instalando no Distrito Federal. Nesse sentido, então, ao longo do tempo, nós tivemos dentro da instituição do Porto Seco uma composição, vamos dizer assim, para participação, onde se buscou empresas e pessoas físicas que pudessem agregar a operação do Porto Seco. Então, na composição acionária, a NZ Empreendimentos é sócia do grupo. Na época, a empresa do Nelson Piquet Autotrac era o maior importador do Distrito Federal. A Ingetec Associados é uma empresa especializada em logística expressa, já com mais de 30 anos de atuação. A Marreiro Caparrós é especializada em direito aduaneiro, em operações de comércio exterior, é uma empresa de São Paulo. E aqui, basicamente, são empresas locais, representantes locais de empresários que participam da nossa estrutura. Bom, aqui para vocês terem uma ideia, é uma fotografia aérea de quando nós chegamos ao Polo JK. Aqui é o ramal ferroviário que liga Brasília a Sumaré em São Paulo. Só tínhamos essa pista asfaltada aqui à época e nós estamos exatamente nessa posição aqui. Essa é uma fotografia de 2002 e dá para vocês terem uma noção depois do que mudou de lá para cá. Basicamente, nós fomos a segunda ou a terceira empresa a chegar no Polo JK. Pode passar. Esse era o nosso projeto. Aqui são a pista da ADF 495, aqui a ferrovia, aqui um ramal ferroviário, que era para fazer as operações ferroviárias. Entretanto, dentro desse projeto logístico do Porto Seco, esse ramal ferroviário ficou prejudicado, porque aqui mais ou menos nós temos um equipamento chamado ANV, que esse projeto da rede ferroviária à época não permitia que você se instalasse esse ANV em terreno de terceiros, que é toda a parte da manobra ferroviária por questão de segurança. No projeto original, feito pelo governo do Distrito Federal e pela Receita Federal, inclusive quando nós participamos da licitação, o projeto, a ferrovia saía daqui e iria para as docas sul. Entretanto, depois que nós ganhamos a licitação, fomos aprovar esse projeto desenvolvido e a Rede Ferroviária Federal não aprovou. A FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, não aprovou por uma questão de segurança, porque isso aqui é uma curva. Então, esse ramal que tinha 350 metros passou a ter quase 2,5 km, porque nós tivemos que sair da curva, bem aqui na frente, e depois voltar com ele até o armazém e passando para a Doca Norte. E enfrentamos um grave problema que é o desnível. Daqui dá para vocês verem o corte que foi necessário ser feito, porque você não pode ter mais do que 1% de inclinação na ferrovia, senão, se houver um descarrilamento, o vagão vai por aí afora. Então, esse projeto, durante o seu processo de instalação, teve basicamente essa mudança, que foi significativa em termos de investimento. Como nós somos uma empresa de infraestrutura, colocar uma empresa como o Porto Seco aqui sem ter uma política de atração de empresas prejudica e muito. Por quê? Porque além de nós termos uma cidade meramente, à época, administrativa, nós precisávamos ter um grande polo de desenvolvimento que pudesse fomentar essas empresas e reduzir os custos com a logística. E isso foi feito de que forma? O governo do Distrito Federal criou o Polo JK, que está acima dessa pista, que é a Avenida JK, e tem uma área aqui, que
que seria a etapa 4 do Polo JK. Então nós temos acima da rodovia as etapas 1, 2 e 3 que estão em implantação, e a etapa 4 o governo não deu encaminhamento ainda. Bom, dentro desse projeto logístico, o Distrito Federal tem uma posição geográfica extremamente privilegiada. Porque nós poderíamos ter aqui um grande entreposto de cargas, não só cargas em regime aduaneiro de importação e exportação, mas cargas nacionais também. Ou seja, quando eu vou abastecer o Norte e Nordeste, eu poderia usar esses caminhões para fazer uma logística reversa. E Brasília ser o grande centro de concentração dessas cargas. Esse projeto poderia se estender a uma plataforma logística em função do aeroporto que nós temos, em função da ferrovia e dos projetos ferroviários, mas, entretanto, hoje a gente não tem ainda estrategicamente admitido ou em desenvolvimento com o governo a proposta de se criar uma plataforma logística no Distrito Federal, que poderia gerar muitos empregos, teríamos um grande volume de cargas, né, e não poluentes. Então, basicamente, nós teríamos uma atratividade muito grande para que as empresas pudessem distribuir a partir do Distrito Federal, reduzindo o custo de estoque, de financiamento desse estoque, e prazo de entrega para as empresas. Então, esse projeto implantado aqui no Distrito Federal está, vamos dizer assim, um pouco prejudicado em função dessa falta de uma política pública, né, para selecionar o que o Distrito Federal interessa. Ele interessa que tipo de indústria, que tipo de serviço e que tipo de empresa de serviço e logística que pudesse fomentar essa atividade. Temos um concorrente forte aqui próximo, que é a Anápolis, que está com esse projeto muito mais avançado. A plataforma logística de lá está muito mais avançada, inclusive com a construção de um aeroporto. Pode passar. Essas questões todas com relação aos recintos alfandegados de zona secundária, elas permitem que o quê? Que a carga que vem para as empresas e para as pessoas que não estão nas zonas portuárias ou nos grandes aeroportos, ele permite aproximar essa carga do cliente, ou do importador ou do exportador. E isso proporciona o quê? Uma agilidade do processo aduaneiro, uma antecipação do contrato de câmbio, descongestionamento da zona primária, porque porto e aeroporto não é lugar de armazenagem, porque não são áreas grandes, são áreas caras, de alto valor, então normalmente são áreas de passagem de mercadoria, não são áreas para armazenagem de mercadoria, porque a proposta do recinto alfandegado é permitir que ou na exportação ou na importação você traga grandes volumes para reduzir o custo do frete internacional e vá nacionalizando, depois o Edivar vai explicar, nacionalizando gradativamente essas cargas, permitindo que não só no fluxo de caixa das empresas, mas à medida que ele for comercializando ou ele for precisando de matéria-prima para o processo produtivo, ele retira a carga do recinto alfandegado e leva para a unidade de produção ou para a unidade de comercialização. E assim reduz o seu custo. Bom, outra coisa, por ser uma área relativamente mais barata, a tarifa de um recinto alfandegado de zona secundária é muito mais competitiva do que uma tarifa de zona primária. Para vocês terem uma ideia, nós cobramos no armazém geral 0,35% do valor CIF da mercadoria para cada 10 dias de mercadoria armazenada, enquanto na Inframérica esse custo é de 1,5% para cada 5 dias de mercadoria armazenada. Então, se a carga ficar aqui um mês, ainda assim é mais barato do que 5 dias no aeroporto. Então, isso permite que as empresas possam ter um custo mais reduzido no seu processo de comércio exterior. Permite esse planejamento de logística, que nós falamos, e aproxima a empresa ou o importador diretamente da carga. Se ele quiser fazer uma vistoria na carga, se ele quiser fazer alguma conferência, desde que autorizada pela Receita Federal, ele pode fazer essa vistoria e permitir que ele não nacionalize uma carga que está fora do padrão que ele importou ou até mesmo que ele vai exportar. Bom, dentro do nosso projeto estratégico, nós temos a posição geográfica como o ponto mais relevante, vamos dizer assim. Nós temos aqui, nós estamos no centro geodésico do Brasil, nós estamos à margem das rodovias 040,
ligação com a 060, ligação com a 080, com a 070, com a 020. Então, logisticamente falando, nós devemos ter aproximadamente 6 ou 8 rodovias que partem do quadrilátero do Distrito Federal. Isso permitiria que o escoamento da carga a partir do Distrito Federal ou o recebimento da carga no Distrito Federal fosse muito mais fácil pelas várias regiões do país, principalmente da região centro-oeste. Nós temos um ramal ferroviário, hoje ainda não está em operação, desde 2003 ele está concluído, 2004 ele está concluído, mas ele não está em operação ainda. Nós estamos aguardando a Terracap ainda liberar o terreno, mas ele está construído e ele está interligado com os portos de São Paulo, portos do Nordeste como a Bahia, Vitória no Espírito Santo, e é um custo relativamente grande você ter um ramal ferroviário que pode reduzir o custo, inclusive das operações no mercado interno, das empresas que estão no Distrito Federal, e hoje ainda não se pode utilizar. Temos o aeroporto Juscelino Kubitschek, hoje administrado pela Inframérica. Ele já está como segundo aeroporto, né, em pouso e decolagem. Nós temos a sede do governo federal e os órgãos anuentes. Aqui está, basicamente, o motivo da mudança do planejamento estratégico do Porto Seco que vocês vão ver à frente. Por quê? O governo federal, ele é o maior comprador de medicamentos do Brasil. Então, nas suas licitações, boa parte dessas cargas vem ao Distrito Federal. Elas são importadas ou fabricadas em São Paulo, importadas do exterior, ou fabricadas em São Paulo, Minas, Rio, e são entregues no Distrito Federal para o Ministério da Saúde, e a partir daí essas mercadorias são distribuídas pelo Brasil. Hoje não há uma concentração de 100% da carga, mas grande parte dessas cargas ainda vem no Distrito Federal. Ora, se nós temos o governo federal como principal comprador de medicamentos para as políticas públicas de atendimento à saúde básica, trazer esse medicamento para cá significa um frete muito grande. Então, a proposta lá nos anos 2000, na década de 2000, o que foi? Por que não trazer então a indústria farmacêutica para se instalar no Distrito Federal, principalmente a indústria nacional, e a partir daí essas empresas terem uma competitividade maior para participar das licitações do governo federal, e além de participar das licitações, ele traria a sua importação dos seus insumos para a fabricação de medicamento, que normalmente são pequenos volumes, fabricaria aqui no Distrito Federal e venderia para o Brasil inteiro nos grandes volumes. Então, eu conseguiria atender Sul e Sudeste, Norte e Nordeste num prazo muito menor, por estar instalado no centro do país, aonde não se tem roubo de carga, né? Não se tem uma série de empecilhos e dificuldades que tem em outros estados. Então, a proposta foi, dentro do planejamento estratégico do Porto Seco, foi mudar um pouco o projeto inicial proposto pelo governo do Distrito Federal junto com a Receita Federal e focar boa parte dos seus esforços na indústria farmacêutica. Focando na indústria farmacêutica, o que nós teríamos? Nós teríamos a possibilidade de aumentar o número de voos no aeroporto Juscelino Kubitschek, porque nós traríamos essa carga até Brasília. Segundo, criaríamos um emprego na indústria do Distrito Federal de qualidade e de alto valor agregado. Por exemplo, a indústria farmacêutica, a maior parte, né, dos seus colaboradores tem que ser farmacêutico, tem que ser da área de saúde. E por outro lado, permitiríamos que essas empresas pudessem ter uma competitividade maior do que os seus concorrentes que estão em outros estados. Então o Porto Seco foi em busca de trazer 5 indústrias, essa era a nossa meta. Hoje nós já temos 2 indústrias instaladas e uma em instalação, para que pudessem se instalar próximo ao Porto Seco e no Polo JK, de forma que nós conseguimos criar aqui um ciclo virtuoso na geração de empregos
criar uma série de novas empresas prestadoras de serviços para a indústria farmacêutica, como lavanderia, empresas gráficas para imprimir bula, imprimir caixas de medicamento. Poderíamos ter aqui a indústria de manutenção de máquinas, porque são máquinas importadas de alto valor agregado. Geraríamos um emprego na região do entorno, ou seja, todas as pessoas que têm que ir até o plano piloto para trabalhar ficariam retidas aqui no Polo JK. Então isso gerou, por parte da diretoria do Porto Seco e do Conselho, uma nova estratégia de se adequar a essa realidade de mercado e tentar, nesse nicho de mercado, buscar uma nova estratégia, ou seja, adaptarmos nossas instalações para possuirmos condições de armazenamento dessa carga, com todo o controle e rigor que exige, não só pela Anvisa, mas pelos fornecedores e principalmente pela indústria farmacêutica. E aí vocês vão ver os armazéns que nós construímos para atender a indústria farmacêutica, que talvez signifique o maior investimento que nós já fizemos aqui. E por outro lado, aliado com o governo do Distrito Federal, permitir que essas empresas conseguissem acessar os benefícios do Distrito Federal e se instalarem aqui no Polo JK. Então, o Polo JK hoje é o maior polo do Distrito Federal de área de desenvolvimento econômico. Ele permite que grandes empresas possam se instalar, porque ele tem grandes áreas. Ele pode, por estar às mais da BR-040, no entroncamento aqui com a DF-290, ele permite um fluxo de recebimento de carga e expedição de carga muito maior do que qualquer outra área de desenvolvimento econômico do Distrito Federal. E o Polo JK, além disso, está numa área de gargalo de geração de empregos, que é aqui no entorno, junto ao Valparaíso, até Lusiânia, que tem uma grande demanda de emprego. E isso, então, o Porto Seco do Distrito Federal focou os seus esforços, não só para a atração dessas empresas, como captação mesmo dessas empresas para virem do Distrito Federal, como vem lutando com o governo do Distrito Federal para que esses incentivos que o governo possa conceder sejam concedidos a essas empresas, e aí a gente consiga realmente ter essa implantação aqui no Polo JK com a utilização do recinto e a maximização, vamos dizer, desse projeto logístico de ter indústrias instaladas dentro do Distrito Federal. Hoje nós temos ao todo em torno de 6% da indústria, do PIB do Distrito Federal gerado pelo setor industrial. Boa parte desse PIB vem da indústria da construção civil, em torno de 1,8% que vem das indústrias propriamente ditas, e essa indústria tem que crescer muito, porque no Brasil você tem uma média aí de em torno de 20% a 25% do PIB vindo do setor industrial. Então a gente entende que o crescimento da indústria no Distrito Federal precisa ser planejado pelo governo, precisa ter, vamos dizer assim, os setores que serão priorizados, ou seja, que tipo de indústria que a gente pode ter, que tipo de indústria que a gente precisa ter, indústria obviamente não poluente para atender aí a legislação da APA do Planalto Central e as legislações do IBRAM, mas principalmente instalar essa indústria estrategicamente de forma que contenha esse fluxo migratório das cidades dormitórias do entorno, gere emprego de mais qualidade e gere renda para a população. E óbvio que essa cadeia de suprimentos vai permitir que, vamos dizer, para cada emprego gerado numa indústria farmacêutica, você tem em torno de 4 a 5 empregos gerados pelas empresas prestadoras de serviço ao entorno da planta industrial. Então, nós apostamos no Polo JK como o principal polo de desenvolvimento do Distrito Federal. Nós apostamos que o governo vai priorizar, vai planejar e vai, vamos dizer assim, definir que tipo de indústria ele pretende ter aqui, para que não pegue, como nós temos exemplo aqui, uma indústria de panificação, uma indústria farmacêutica e ao lado uma concreteira. Quer dizer, são atividades antagônicas, que podem levar a uma contaminação cruzada, e isso pode gerar um problema muito maior. Então, nesse sentido, a gente tenta e busca um diálogo com o governo para que
não se perca a oportunidade de se transformar o Polo JK no principal polo da região centro-oeste de desenvolvimento econômico. E nesse sentido, o papel do Porto Seco é viabilizar que essas empresas possam se instalar aqui com o menor custo nas suas operações de importação e exportação e, principalmente, reduzindo o custo logístico de toda a cadeia do Distrito Federal. Para trabalharmos com produtos farmacêuticos, tá, nós temos que ter a AF, que é a AF de autorização da Anvisa, né? Então, hoje no Porto Seco, nós temos a AF para armazenar medicamentos, insumos farmacêuticos, matérias-primas, produto para diagnóstico, produto para saúde, cosméticos, produtos de higiene, perfume e alimentos. E também somos certificados pelo Exército a armazenar produtos controlados, como armamentos. Então, nesse armazém aqui, nós temos uma área cofre. E para cada classe desses produtos, nós temos uma área específica, né, onde é um local diferenciado, onde atendemos todas as RTC, todas as especificações das cargas, né, e de acordo com a sua temperatura e característica de armazenagem, tá? Nossa estrutura física. Hoje nós temos uma área de 100 mil metros quadrados, uma área alfandegada de 53 mil metros quadrados, tá? E nós temos todas essas áreas de apoio para poder estar realizando todos os serviços prestados pelo Porto. Hoje nós temos esse armazém geral, né? E temos a nossa área administrativa, temos um armazém de alimentos, um armazém da câmara fria, que é somente para produtos farmacêuticos, temos uma área aqui para entreposto industrial, que ainda está em construção, tá? A área de serviços, isso aqui é uma área de centro de apoio empresarial, há empresas que vão se instalar no Polo JK. Então, Porto Seco tem uma área para essas empresas poderem se instalar, para poder dar um apoio inicial, né? Como o Marcelo já falou, a gente trabalha também como empresa de fomento, porque fomos atrás dessas empresas para elas se instalarem aqui no Polo, tá? E uma área da célula de segurança, que a entrada no Porto Seco é autorizada pela Receita Federal. Então, assim, a Receita autoriza, a gente tem que trocar o crachá para poder entrar na área verde, que é a área de armazenagem, tudo, apesar de ser o Porto Seco uma empresa privada, mas todas essas autorizações são realizadas pela Receita Federal. Tá? Isso aqui é uma foto das nossas operações, né? Isso aqui é nosso armazém geral, né? Onde toda a carga que não existe controle de temperatura e umidade é armazenada aqui, que não seja farmacêutica. Isso aqui é a nossa balança, porque todos os caminhões são pesados na entrada e na saída, tá? Isso aqui é uma parte de uma operação nossa que nós tivemos com trem, né? Que são poucas, tá? Nós temos uma área total de 200 mil metros quadrados. Isso aqui foi uma operação que nós fizemos, é uma importação de pessoa física, porque pessoa física também pode importar, poucas pessoas têm essa informação, né? Isso aqui foi um carro que o Edvar e o Marcelo importaram. Estou brincando, mas é uma importação de pessoa física, né? E por que o Porto Seco aqui no Centro-Oeste? Para ter mais rapidez e modernidade no centro do Brasil, né? Porque nós estamos no centro geográfico do país, né? Isso aqui foi uma operação, nosso ramal, como o Marcelo falou, que a gente teve que fazer um projeto que puxou o ramal, a gente tem uma malha ferroviária aqui ao lado. Então isso aqui foi uma operação. Na realidade, isso foi a primeira e única vez que entrou um comboio ferroviário dentro do recinto. Isso. Isso aqui é a top loader. Nós temos essa máquina para fazer essa operação de retirar os contêineres, colocar no caminhão, deixar na área pátio, que também só foi usada nessa operação, né? Esse aqui é o nosso armazém geral. Esse aqui é o nosso armazém farmacêutico. Ele é dedicado exclusivamente para cargas farmacêuticas. Como o Marcelo explicou, antes 80% da carga não era farmacêutica. Como mudou esse cenário, nós tivemos que nos especializar
e construir esse armazém totalmente dedicado à indústria farmacêutica, onde seguimos todos os padrões internacionais de qualidade, tá? Hoje uma indústria farmacêutica, para ela armazenar sua carga, ela faz toda a vistoria do ambiente, porque ela precisa de uma área de qualidade para poder dar seguimento à cadeia logística de qualidade para o produto farmacêutico, tá? Hoje nós temos 3 câmeras no armazém, uma climatizada de 16 a 28 graus, uma refrigerada de 2 a 8 graus e uma frigorificada de até menos 25 graus. Então nós temos uma doca, né, que é uma área de recepção da carga. Nós já recebemos essa carga num ambiente climatizado. Então o tempo de exposição da carga ou a temperatura indesejada é mínimo, tá? Então todas as cargas no momento do descarregamento já é descarregado numa área climatizada, né, de acordo com a temperatura solicitada do cliente, tá? Pode fazer. Isso aqui é a nossa sala de coleta de amostra, porque a Receita Federal ela pode solicitar a coleta de amostra de qualquer produto farmacêutico que veio. E nessas barrigas são cargas caríssimas, milhões. Então, se você abrir uma carga dessa num local que não é específico, você vai ter perdimento da carga. Então, imagina o custo disso, né? Para uma indústria farmacêutica, você perdeu uma carga dessas. E realmente aquele produto está aí dentro. Hoje, no Porto, que foi um dos maiores investimentos, né, Marcela? A gente tem essa área de coleta de amostra, que é uma área limpa, né, com a capela de fluxo laminar, que ela tem um controle microbiológico e físico-químico, tá? Então ela protege a carga, você vai fazer a sua coleta de amostra, não vai ter perdimento da carga, não vai ter contaminação cruzada, e essa carga vai seguir para o laboratório e vai dar continuidade. Então você não vai ter um perdimento dessa carga, tá? E a pessoa, né? E o profissional parametrizado, né, com roupas específicas, porque são roupas diferenciadas que não podem soltar pó, né? Então hoje no Porto Seco nós temos um atendimento diferenciado para todos os tipos de produtos farmacêuticos, né? Que exigem um atendimento diferenciado, né? Porque são cargas com alta toxicidade, são cargas tóxicas, né? Higrotoxicidade, que se contaminam facilmente com água, né? Ou simplesmente com o clima, com a umidificação, né? Fotossensibilidade, são cargas que não podem ser expostas diretamente à luz, né? Termossensibilidade, que são cargas que você não pode simplesmente tirar do ambiente de 2 a 8 e deixar ele de 15 a 30, porque essas cargas vão cristalizar e você também vai ter o perdimento da carga, tá? Então, a falta desses procedimentos, do procedimento adequado, você pode alterar a composição química do farmacêutico ou inativar a potência da fórmula farmacêutica. Isso num produto acabado é um problema muito grande, porque você já traz um produto acabado e esse produto vai ser comercializado. Olha a responsabilidade social que a gente tem, né, em manter a qualidade dessa carga armazenada, né? Porque uma matéria-prima ainda vai ser aprovada na indústria farmacêutica, mas um produto acabado ele já está aprovado. Então hoje a indústria farmacêutica ela tem toda essa rastreabilidade. No momento que a carga chega aqui, a gente informa que a carga chegou, a gente informa a temperatura, a Anvisa vem, inspeciona o ambiente para depois poder estar liberando a carga, tá? A gente tem essa área de alimentos, que também é um armazém separado, né? Que é um armazém de 16 a 28 graus, né? Que também segue a todos os procedimentos da Anvisa, tá? E temos a nossa parte de segurança, de acompanhamento da Receita Federal, né, Marcelo? A Receita Federal, ela acompanha 24 horas todos os procedimentos realizados no Porto. Através do computador deles, eles têm todo o acompanhamento de toda a área de armazenagem. Eles que falam, pode entrar, não pode sair, se ele passa num lugar que eles não querem, liga, não pode. Então, assim, eles acompanham, tá? Temos alarmes, rondas internas, segurança 24 horas, equipamentos contra incêndio, sistema de comunicação, autorização rigorosa, a entrada se faz mediante autorização prévia, e um sistema de segurança que restringe o acesso de pessoas às áreas de armazenagem. Por quê?
pessoal que trabalha na outra área, ele tem na área farmacêutica, ele tem um treinamento específico. Trabalha numa área convencional, ele tem um outro tipo de treinamento. Na área de alimento, então, treinamento totalmente diferenciado para cada profissional, tá? Isso aqui são nossos índices de indicadores de performance, né, que é pela Receita Federal, são as parametrizações. Essas parametrizações, no início de nossas operações, nós tínhamos 45% de canal verde. Hoje nós estamos O que significa isso? eu vou explicar. Nós estamos com 93% de canal verde. Ou seja, quando se tem um canal verde, a sua carga já é liberada. É automaticamente pela Receita Federal, tá? Então, em até 24 horas, você retira a sua carga do recinto, né? Então, assim, hoje, nós temos cargas aqui no Porto Seco que chegou hoje, amanhã à tarde ela já está saindo. O que em outros portos, um canal verde, demora até 15 dias para você estar retirando uma carga. Então, a agilidade, principalmente aqui no Porto Seco do Distrito Federal, leva clientes que estão em São Paulo, trazer as suas cargas para cá, nacionalizar aqui e retornarem com essa carga para São Paulo. Sim, isso tem que ser da segurança, a confiabilidade do processo, a estabilidade. Também pelo índice de canal verde, né? Pela rastreabilidade da carga, pela segurança, pela infraestrutura que nós temos no armazém, que não é qualquer porto seco, não tem um porto que tem uma infraestrutura como a nossa, tá? Pela baixa influência das greves. Também. Importantíssimo. Importantíssimo. É tão importante a baixa influência das greves, como também outro fator importante é que o processo é transparente aos intervenientes para a Receita Federal, ele é tão seguro que assim, isso facilita a fiscalização, né? Então a fiscalização recebe a informação prévia, ele tem acesso a remoto às instalações e principalmente às empresas. Então isso tudo simplifica o processo aduaneiro. Esse aí é o nosso calvário, viu? Por quê? Porque a gente tem, querendo ou não, uma proximidade muito próxima, né, do estado de Goiás, principalmente de Anápolis, onde tem um recinto alfandegado, e hoje nós temos 3 concorrentes fortes aqui no eixo Brasília e Goiânia, que é o aeroporto, na verdade 4 concorrentes, a Infraero no aeroporto de Goiânia, o Porto Seco de Anápolis, o Porto Seco de Brasília e a Inframérica. E isso a gente monitora sempre, até por conta da estratégia. Passa, por gentileza, na próxima. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui, que isso aqui é importante. Desculpa, não é importante. Isso aqui cabe algumas comentários. Isso aqui é importante a gente ter uma noção, por exemplo, do que a gente fala quando a gente fala de ferrovia, fala dos modais que nós temos disponíveis. Nós temos aqui, por exemplo, no modal ferroviário, tonelada transportada pelo Distrito Federal. Isso é um absurdo. Enquanto o mundo transporta suas cargas com o menor custo via ferrovia, nós temos o Distrito Federal com 0 de transporte ferroviário. 0. O que nós transportamos aqui no ramal ferroviário do Distrito Federal é areia, brita, petróleo, combustível e trigo. Acabou. Mais nada. No aéreo, você vê que está uma grande concentração de valor e o peso mínimo. E aí vem o foco do Distrito Federal em ter procurado cargas de alto valor agregado, baixo peso e baixo volume. Então, por exemplo, nós tivemos aqui nesse período, lá em 2006, depois a gente vai passar, foi quando a gente começou a mudar o nosso planejamento, nós tivemos 700 milhões de dólares de importação para um peso de 1 milhão de quilos, são 1.000 toneladas. Enquanto nós tivemos no transporte marítimo 103 milhões de dólares para 189 milhões de quilos. Então, quer dizer, essa carga marítima, normalmente ela é de alto volume, alto peso e baixo valor agregado. Tá? E o rodoviário, quase que nenhum no Distrito Federal. Já Goiás, vocês veem uma coisa, Goiás nós tínhamos aqui, valor FOB em 2006, 804 milhões de dólares importado pelo Distrito Federal. Goiás, 989 milhões de dólares, e há uma distribuição melhor entre o aéreo e o marítimo em Goiás. Passa, por favor. Pode passar. Só para te mostrar a última tela aqui, que vai ser importante, acho que 2014, aqui.
2014. A nossa pauta veio para 1 bilhão 223 milhões. 232 milhões. Goiás foi para 4 bilhões 416 milhões. Você vê que Goiás, tanto o aéreo, quanto o marítimo, quanto o rodoviário, cresceram proporcionalmente, vamos dizer assim. Enquanto no Distrito Federal a gente continua o ferroviário, zero, e o aéreo com o grande volume do Distrito Federal. A gente não tem o marítimo. Por quê? Quando você traz a importação marítima, se você colocar esse container que vem por qualquer porto do Brasil, se você jogar ele em cima do caminhão, o frete interno, que a gente chama de DTA, né, esse frete alfandegado, ele é às vezes mais caro do que o frete da mercadoria vindo da China ou da Europa ou dos Estados Unidos até o Brasil. Por quê? Primeiro, o seguro é muito alto. Segundo, você tem uma gama de pedágios hoje no Brasil. Terceiro, você tem um índice de roubo de carga que eleva o custo desse frete. Então, o transporte marítimo hoje, para cargas do Distrito Federal, precisava sim de você ter o transporte ferroviário. Ainda tem um custo conjunto de retorno do container. Que, se nós tivéssemos um volume de container considerável como Goiás tem, nós teríamos um depósito, a gente chama de DEPO, um depósito de vazio. Ou seja, eu trago esse container com carga, vou ovar esse container com carga e vou exportar. Isso já acontece em Goiás. Como a gente tem uma baixa atividade industrial no Distrito Federal, se eu trago carga em container, o que eu vou levar de volta? O próprio container. O próprio container vazio, o que é um absurdo. Né? Então, essas correções de rumo econômico que a gente precisa fazer. A gente precisa de atividade industrial para você criar o ciclo que é o retorno do frete, né? Que é a logística reversa. Então, eu venho com aquele transporte com carga e retorno com carga, mesmo que não seja carga a ser exportada, que seja uma carga que vá até São Paulo, que vá até Santa Catarina, que vá até Vitória. Então, Goiás já conseguiu fechar esse ciclo. Hoje, Goiás consegue ter um grande volume. Você vê que o volume marítimo passou o aéreo em Goiás. Eles têm um depósito de vazio grande lá em Anápolis e ele consegue utilizar esses containers, fazendo o enchimento desses containers e redespachando essa mercadoria. Já no Distrito Federal, nosso ferroviário é zero e nosso marítimo é muito baixo. É um volume muito pequeno, 200 milhões de dólares em 2014, de importação via marítimo, né? Porque o aéreo é muito mais caro, o frete aéreo é muito mais caro. Então, isso precisa ser visto no Distrito Federal, numa cidade que está num estado que está no centro do país, no centro geodésico. Isso aqui não se justifica, isso contraria qualquer ordem econômica, qualquer, vamos dizer assim, qualquer estudo logístico que possa justificar essa matriz que nós temos no Distrito Federal. Então, a interligação ferroviária Brasília, Goiânia, passando pela ferrovia Norte-Sul, ela é fundamental. A ferrovia FICO, que ela é transcontinental, ela é fundamental para passar no Distrito Federal. Entretanto, tanto a Norte-Sul, nós hoje estamos brigando para se ter essa ligação, e a FICO, que é a nova ferrovia, está uma disputa entre Distrito Federal e Anápolis para saber aonde ela vai passar. Mas, principalmente, se nós queremos ter um desenvolvimento econômico no Distrito Federal, a gente precisa corrigir essas distorções através de política pública, porque o mercado sozinho, sem uma orientação e sem uma política de atração, a gente não consegue inverter essa matriz. Saiu de 2015, né? Tem 2015? Só até agora, né? Até agora, né? Então, vocês veem, nós estamos até que mês aqui? Está o mês 9. Isso. 851 milhões. Quer dizer, se a gente conseguir bater 1 bilhão esse ano, vai ser muito. Né? E Goiás está com 2 bilhões e 641. E vocês veem que a matriz ferroviária continua zero, a gente continua no aéreo concentrado, né? O marítimo muito pouco expressivo, e Goiás o marítimo com grande volume. Esse aqui é um comparativo de 2006 a 2006 e 2015, né? Nós tínhamos lá em 2000, quando foi feito o projeto do Distrito Federal, do Porto Seco, nós tínhamos basicamente uma balança comercial do Distrito Federal e Goiás, elas eram equivalentes. As diferenças, as variações eram muito pequenas, ínfimas. E vocês podem ver que nesse período, 2006 a 2015, nós tivemos 11 bilhões
de importação pelo Distrito Federal e Goiás 35 bilhões. Quer dizer, Goiás O cresceu. descolamento total de Goiás com relação à economia. Total. Então, isso aqui prova, você vê até o volume de carga movimentada, né? Nós tivemos 2 milhões e 600, mais 16 milhões e 600 milhões. Então, assim, é uma comprovação de que, vamos dizer assim, o resultado, a eficácia da política goiana industrial, não só industrial, mas principalmente comércio exterior, ela foi muito mais eficiente do que a política do Distrito Federal. Então, estamos aqui no Porto Seco DF, no dia 29 de outubro de 2015, gravando uma entrevista com o Dr. Edvar sobre as operações do Porto Seco, com o objetivo de servir como base para a pesquisa dos alunos do IFB, dos cursos de gestão e também do curso de logística desenvolvido pela instituição. O Porto Seco é uma estação aduaneira interior, situada na zona secundária, como vai ser explicado pelo Dr. Edvar, e tem como objetivo aproximar o desembaraço aduaneiro do desenvolvimento econômico que se procura instituir e levar ao interior do Brasil. Existem diversas unidades como essa pelo país, todas com esse foco, interiorizar o desenvolvimento e aproximar o desembaraço aduaneiro desses polos de desenvolvimento. A entrevista estará dividida em 3 blocos. O primeiro tratará do planejamento estratégico que trouxe o Porto Seco DF para a instalação junto ao Polo JK, que é um polo de desenvolvimento econômico, pensado pelo governo local, em parceria com os empresários. O segundo bloco diz respeito à gestão de projetos específicos de parceria com as indústrias nascentes aqui no Polo JK, que levam à continuidade das operações do Porto Seco e visam tornar essa zona primária interiorizada perene no Distrito Federal, como uma ferramenta de alavancagem do desenvolvimento e como também uma ferramenta de melhoria da eficiência do nosso custo de importação de matéria-prima, insumos e equipamentos industriais. O terceiro bloco, especificamente, tratará do foco do Porto Seco, que são as operações aduaneiras. As questões serão formuladas segundo um roteiro e terão resposta aberta. Não existe uma resposta previamente acordada. Se trabalhará com a resposta aberta, de modo que o aluno possa, ao final, extrair do conjunto das perguntas os elementos para construir o seu relatório técnico, como se estivesse presencialmente visitando Porto Seco. Tratando do planejamento estratégico, Dr. Edvar, qual o eixo de planejamento estratégico da organização Porto Seco que levou à implantação desse empreendimento aqui junto ao Polo JK? Como o Distrito Federal, até aproximadamente há 15 anos atrás, tinha uma característica eminentemente político-administrativa, já lá no projeto, quando nós fomos convidados a participar desse projeto para entrar na licitação promovida pelo governo federal em conjunto com o governo do Distrito Federal, nos estudos de viabilidade econômica nós detectamos que o segmento que haveria necessidade da gente focar face até então, era o segmento que a gente identificou que tinha essa sinergia com a proposta da gente, foi a questão, a área, o setor de medicamentos. Por quê? O governo federal é o maior comprador, o maior importador de medicamentos. Como exemplo, a gente cita aí o ano de 2014, que o governo fechou um ano com aquisição de aproximadamente 1 bilhão 680 milhões de dólares.
Esse planejamento estratégico sofreu influência dos eixos de desenvolvimento traçados para o Distrito Federal e Centro-Oeste pelo governo local e federal? Ele partia de um outro planejamento macro e a identificação da área do Polo JK, aonde hoje é o Polo JK, se deu principalmente, em primeiro lugar, face à localização. Nós estamos a 1,5 km da BR-040. A BR-040, ela atende a região sul-sudeste, que é o maior fornecedor e o maior comprador de produtos acabados, material de insumo e princípio ativo, principalmente nesse segmento farmacêutico. O planejamento da organização gestora do Porto Seco, contemplando os planos estratégico, tático e operacional, sofreu modificações relevantes no presente em função do cenário de crise fiscal do governo local e do governo da União, e especialmente em função da disparada do dólar e da desvalorização do real frente às principais moedas padrões de troca mundial? Houve uma retração, principalmente agora no segundo semestre, né? Nesse segundo semestre do ano de 2015, houve uma retração muito grande na demanda e no consumo final de alguns produtos que passam aqui pelo Porto Seco do Distrito Federal. Agora, cabe ressaltar que é uma área, é um segmento, o comércio exterior, ele é muito dinâmico, né? Alguns setores, grande parte do setor de empresas que fazem a operação conosco, houve essa retração. Em contrapartida, vale aqui destacar que, por exemplo, esse setor de medicamentos, ele tem uma demanda inelástica. O que é isso, a demanda inelástica? Independe do aumento ou a diminuição do preço. Ainda mais que a tendência, né, a população brasileira economicamente ativa está envelhecendo. Então, como 80% das nossas operações é nesse segmento da indústria farmacêutica, não houve assim, uma queda representativa. Em contrapartida, a gente busca outras alternativas, outros projetos, por exemplo, na área de máquinas e equipamentos, na área de automobilística e na área da construção civil. A gente notou um crescimento substancial nesses outros segmentos que não a área de medicamentos. Agora, tratando do bloco 3, projetos específicos desenvolvidos em parceria com indústrias situadas no polo JK. As operações do Porto Seco sofrem influência de projetos industriais pertencentes a clientes ou parceiros de negócios em fase de implantação no polo de desenvolvimento JK? Se a resposta é afirmativa, como se opera dentro da estrutura do Porto Seco o gerenciamento da interface com esses projetos? O Porto Seco presta algum apoio a esses projetos inicialmente? O Porto Seco faz o acompanhamento desse processo? E o Porto Seco presta assessoria em termos de parceria para esses projetos, funcionando como uma incubadora? Existe essa estrutura ou ela não existe? Não, nós procuramos, o nosso foco principal, inicial, foram as empresas que estavam instaladas e as empresas a serem instaladas no Polo JK. Mas nós procuramos essas empresas porque face à proximidade, face à sinergia das atividades dela com a atividade do Porto Seco, e nós damos total apoio. O Porto Seco do Distrito Federal, ele atua, apesar de ser uma empresa privada, ele atua como uma empresa de fomento, atraindo essas empresas aqui para o Polo JK, face, né? Gostamos de ressaltar muito isso, a localização estratégica, as proximidades da BR-040,
as proximidades com o Aeroporto Internacional de Brasília, uma malha, a linha ferroviária, margeando toda a nossa área. Então, nós estamos prontos a atender qualquer modal de transporte. E também nós atuamos assim, os nossos clientes, a gente vai lá na fase embrionária até a implantação, até a consolidação do projeto. Face, né, a nosso tipo de atividade, face às características físicas de Brasília, a gente tem focado, a empresa tem focado muito no segmento da indústria farmacêutica. O nosso grande projeto, não desprezando os demais, mas um dos segmentos que a gente está buscando e queremos transformar o Distrito Federal a curto e a médio prazo no segundo polo de fabricação de medicamentos do Brasil. Hoje o primeiro é o estado de São Paulo, depois Rio de Janeiro e Goiás. Então, nós aqui no Distrito Federal, em especial o Porto Seco, a nossa ideia é que com 5 plantas da indústria farmacêutica, nós nos tornemos o segundo polo farmacêutico do Brasil. Por quê? O porquê disso? É uma indústria limpa, é uma indústria que ela vai provocar até um efeito dominó no cenário econômico. Tipo, requer mão de obra qualificada. Você pega, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela com 100 funcionários, 60% dos funcionários são farmacêuticos industriais, engenheiros químicos, engenheiros de produção. Isso vai até provocar, tem até a ver com o Instituto, que é mudar a grade dos cursos, por exemplo, na área de farmácia, na área de engenharia de produção, deixando um grande exemplo que a gente costuma citar, é que, por exemplo, o farmacêutico formado em Brasília, ele está voltado ou para prestar concurso público ou para trabalhar numa farmácia. Então tem que mudar esse foco, tem que partir para a área industrial, né? E um outro detalhe muito importante, a geração de renda, a geração de impostos, a geração de empregos, que tem uma outra característica interessante, a indústria farmacêutica, que ela gera, para cada emprego direto, ela gera, em média, 8 empregos indiretos. Nós temos feito pesquisas, contatos com o segmento da indústria de aeronaves, indústria automobilística, montadoras. Então nós temos, como houve essa mudança, o Distrito Federal hoje não pode ser pensado só como, né, uma região político-administrativa. Ela vai ter que gerar empregos, gerar rendas para absorver a mão de obra. Hoje a gente viu uma pesquisa aí, um levantamento que o Distrito Federal e a região geoeconômica, o que é essa região geoeconômica? Todas as regiões, todas as cidades que estão localizadas no entorno. Seria a rede. A rede. Hoje, nós estamos no Distrito Federal e a rede, ela está com quase 7 milhões de habitantes. Tratando do último bloco de perguntas, que cuida da questão aduaneira, que é o foco da existência do Porto Seco, além das parcerias de desenvolvimento, qual o fluxo logístico necessário para que os bens e mercadorias e insumos transitem desde o ingresso na zona primária originária nos portos nacionais, como Paranaguá e Santos, até o Porto Seco DF? É interessante que o fluxo hoje, o fluxo logístico, ele vai de acordo com o tipo de importação, a máquina, o produto, o serviço, o que vai ser importado. Sendo identificado o que vai ser importado e a origem dessa importação, nós fazemos todo o fluxo logístico para o importador, dando alternativas a dinâmica de transporte, preço e prazo. Então, hoje, entre
Se for o modal aéreo, de qualquer região do mundo, você terá a carga no Distrito Federal em aproximadamente 72 horas. Se for o modal marítimo, dependendo da região, um exemplo que a gente dá, por exemplo, China para o Brasil, essa carga é atracada, pode ser atracada em qualquer porto da zona primária e chegando a esse porto na zona primária, ela é redirecionada para o Porto Seco do Distrito Federal através da declaração de trânsito aduaneiro. E qual o modal preponderante utilizado hoje para as operações em Porto Seco? Hoje, 60% do modal é um modal, a gente costuma usar um termo aqui, que acho que até é bem nosso, é bem tio. É um modal de luxo. A gente costuma falar que é o modal misto quente, que é um exemplo. A carga vem marítimo até um porto da zona primária, depois sobe para o Distrito Federal através de transporte rodoviário. É marítimo rodoviário. Ela pode vir aérea até um aeroporto, por exemplo, de Guarulhos e ser direcionada para Brasília via rodoviária. Então, os modais preponderantes são marítimos e rodoviário. E como se processa a remuneração do serviço de transporte até o Porto Seco DF? O frete é cotado em moeda estrangeira ou em moeda nacional? Até o frete ele é cotado, frete, seguro, geralmente até o porto da zona primária ele é em dólar. Após o redirecionamento da zona primária para a zona secundária é em moeda nacional, no real. Mas o Porto Seco, sendo a extensão da zona primária, o que vem para cá vem cotado em moeda internacional ou já vem convertido para moeda nacional? O transporte é em moeda nacional. Moeda nacional. Agora, para fins de cálculo a serem pagos pelo importador, ele é cotado em cima do dólar, ou do euro, ou da moeda de origem, né, da carga. Como o Porto Seco DF trabalha a redução dos custos conjuntos de retorno dos contêineres e dos veículos de transporte que trazem carga marítima para o Distrito Federal? Existe um projeto específico de redução desses custos e a redução desses custos depende ou não de algumas parcerias, depende de escolhas governamentais ou depende de um planejamento estratégico industrial para o Distrito Federal? A questão do container, infelizmente, nós não temos aqui na região um terminal de container. O terminal de container, nem Anápolis, o terminal de container mais próximo do Distrito Federal está em Uberlândia. Então, o que a gente procura? Hoje, depois de 10 anos de atuação, nós temos 2 clientes que trazem diariamente carga para o Porto Seco do Distrito Federal e parte da carga é distribuída aqui e parte vai para a região sudeste. Há um aproveitamento do frete de retorno. Então, esse retorno ele tem propiciado uma redução de até 30% no valor do transporte. Chega uma carga de máquinas e equipamentos. Ela vem marítimo até o Porto de Santos ou até o Porto de Vitória, qualquer porto localizado na zona primária. Essa carga ela é direcionada para o Porto Seco do Distrito Federal, que está numa zona secundária. Após a nacionalização dessa carga, ela retorna parte ou a sua totalidade para o estado de São Paulo ou parte é distribuída para localidades, demais praças da região do Brasil. E no retorno, como há um fluxo contínuo de carga direcionada para o Porto Seco do Distrito Federal, no retorno são utilizados os caminhões, os veículos, aí é onde a gente chama de logística reversa, que é o quê? Vem uma perna, né,
que é a vinda original da carga, e após a nacionalização é aproveitado o frete. Como tem uma dinâmica de desembaraço muito eficiente, após o desembaraço é aproveitado o retorno dessa carga ou para o estado de origem no Brasil ou para as demais localidades, o mesmo veículo que trouxe a carga originalmente para o Porto Seco. Então, fica o agradecimento do Instituto Federal de Brasília ao Dr. Eduardo Libânio Martins, gerente-geral do Porto Seco DF, e a equipe que nos recebeu, franqueou acesso às instalações e nos explicou e cedeu o material didático para ser ofertado aos alunos. Em nome do Instituto Federal de Brasília, agradecemos a calorosa acolhida e a pronta oferta das informações necessárias à consecução do objetivo da visita. Primeiro, gostaria imensamente de agradecer a visita de vocês e já nos colocamos à disposição para qualquer evento que vocês queiram fazer e convidamos os alunos, principalmente da área de logística, de gestão, que venham fazer uma visita técnica aqui ao Porto Seco do Distrito Federal. Esse evento a gente dá uma importância muito grande porque é uma forma de atuar. Vocês atuam como um agente multiplicador das nossas atividades, né? Dando conhecimento da empresa e das nossas atividades para um segmento bem amplo da sociedade de Brasília. Então, muito obrigado e encerramos a nossa entrevista. Obrigado.